Olá, pessoal, muita paz, muita luz a todos, dando sequência, então, aos grandes mistérios da antiguidade, né? Vamos falar, então, de uma forma diferenciada sobre as explosões, né? Sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Ontem nós colocamos para vocês toda essa história, de onde ela surgiu na Bíblia, quais os capítulos da Bíblia, tentamos localizar ela, onde ela ficaria, né? Por que ela estaria no fundo do Mar Morto, né? Um mar bastante estranho também, né? O Mar Morto é um mar muito estranho, né? É um mar único no planeta Terra, quase, né? Tem um índice de salinidade altíssimo, né? 30% de sal na água. Nenhuma criatura viva se desenvolve ali. Por isso que ele chama de Mar Morto, né? Bom, então, eu quero explicar uma coisa muito interessante para vocês entenderem que todos os textos antigos vão falar de uma história e nós vamos tentar entender hoje e amanhã uma forma muito avançada mesmo, que não tem nos livros, não tem na Bíblia, não tem em lugar nenhum, né? Para explicar como é que isso realmente aconteceu. Então, nós temos que ter na cabeça, né? Nós temos que ter na cabeça aqui o ano zero da era cristã, né? Sabe o que é engraçado? A expectativa de vida, segundo os cientistas, na época de Cristo, nesse período aqui, era de 26 anos. Tá? A vida média, a expectativa de vida média de um cidadão. Né? Jesus, com 33, estava no lucro. Né? Então, se você pensar em Abraão, né, quase 2000 anos atrás, vivendo 175 anos, tem alguma coisa errada no calendário do judeu, né? Você está me entendendo? Então a gente não deve acreditar em tudo que está escrito na Bíblia como se fosse a absoluta verdade. Tem muitas controvérsias e muitas complicações. Tá? Agora, tem um fato interessante, né? Aonde que os antigos poderiam viver mais do que 100 anos? Existia, sim, senhor. Mas não é na Bíblia, não é Abraão, não é esses caras. Então nós vamos chegar lá. Neste ponto crucial aqui está a base de tudo. São 10.000 anos antes de Cristo. Da nossa época aqui, em termos de 12.000 anos. Né? Então, aqui nós temos os grandes mistérios, a famosa civilização atlântida. Se você pegar 15.000 anos antes de Cristo, ou seja, né, daquilo lá, daqui até aqui nós vamos ter um período de 5.000 anos de história, tá? Período de 5.000 anos de história. Se você pegar, presta atenção no que eu vou colocar aqui, para vocês compararem. 3.000 anos antes de Cristo, até os dias de hoje, nós vamos ter 5.000 anos de história. Aqui, praticamente, começa a nossa civilização. Antes é pré-história. Homem das cavernas, tribos nômades. Entendeu? A primeira forma de escrita começa aqui. Então, você pode imaginar que aqui também, neste período, inicia-se o que a gente chama de civilização atlântica. Existia anteriormente a isso aqui uma civilização pré-histórica também. Certo? Ok? Seres pequenos, rutas, tal, né? Eles eram de pele escura, originários da África. Tal. Aí o que acontece? O comando Astar, o comando planetário Terra, resolve trazer uma leva de espíritos avançados para a superfície da Terra, cumprindo um resgate kármico, exilados de um mundo distante, né? Não tão distante assim, em termos né? Que foi chamado os exilados de Capela. Vai acontecer uma transmigração estelar agora aqui, de uma raça diferenciada de espíritos, ou seja, espíritos mais inteligentes do que aqueles espíritos que estavam vivendo anteriormente
naqueles corpos primitivos. Então, houve um conclave na federação, e a federação então resolveu, né, permitir que essa leva de espíritos usasse o planeta Terra para um projeto evolutivo. Então, era a escória de um planeta que estava passando por uma transição planetária desse porte aqui. Ok? O que nós passamos. Vamos passar. Esse planeta tinha um nível de tecnologia avançado, tal ciência, tinha tudo isso aí. E esses espíritos, então, houve uma separação do joio do trigo no orbe capelino, tá? E então, milhões desses espíritos foram designados a continuar seu projeto kármico num planeta extremamente primitivo e denso. Sem shopping center, sem facilidades, sem ciência, sem nada. Eles foram praticamente expulsos de um paraíso distante e mergulhados nas trevas e densidade de um planeta muito primitivo. E iriam permanecer por centenas de séculos até resgatar seu karma para poderem ascensionar e retornar a um nível superior. Aí está a chamada expulsão do paraíso e o Éden perdido, né? Simbolizando uma experiência sexual em termos de Adão e Eva, né? Homem e mulher, macho e fêmea, num mundo distante, num mundo muito primitivo, sem recursos. Então, para que essa nova leva de espíritos pudesse, né, assumir corpos na superfície do planeta Terra, foi preciso fazer uma mudança genética bastante profunda naqueles seres que já existiam ali, naqueles autóctones que existiam ali. Tá? Aqueles rutas, né? Pele negra, oriundo da África. Então, neste projeto, surgiu um ser de 1,80 m, 1,90 m de altura, de pele vermelha. Tá? Então, esses seres é muito parecido com os índios americanos, hoje. Tá? Os polinésios têm muito dessa tradição também atlante. Né? Porém, e aí houve uma mistura de raças. Nós tínhamos uma raça muito primitiva e uma raça muito avançada que começou a se desenvolver paralelamente. Só que esses primeiros que foram encarnados, eles eram os piores espíritos kármicos adensados neste mundo. Então, eles já começaram escravizando os rutas, escravizando as outras, fazendo o diabo, sabe? Promovendo conflito, eles eram muito poderosos, muito inteligentes. Eles já começaram a criar domínios, criar tribos organizadas, né? Que os caras eram tudo meio animal, né? Meio aquela coisa de primitivismo mesmo, né? E aí o tempo foi passando, eles iam morrendo, reencarnando, morrendo, e muitas levas de espíritos também foi descendo, a população foi aumentando na face da Terra, ela foi aumentando, e isso foi acontecendo exatamente como aqui. Ok? Bem, muitas raças estelares, muitas outras raças de origens também diferentes de Capela, foi sendo agregado ao projeto Terra, até que, né, a população do planeta Terra foi aumentando. Quando chegam nos últimos 500 anos aqui, ó, né, um ponto assim, como se fosse aqui de nossa civilização, ó, como se fosse em torno de 1500 aqui, né? Aqui 10.500, tá? Deixa eu colocar 10.500 lá. Então, aqui eles vão começar uma famosa revolução científica. Tá? É igualzinho, o projeto é idêntico. O alto começa a permitir espíritos mais elevados, tal. E aí a população, a partir desse momento, começa a fazer isso aqui, ó. Crescer e cientificamente. Identicamente é o que aconteceu nesse nosso período. É um repeteco.
Chegando neste ponto aqui, de envergadura muito complicado, nesse ponto crucial, existiam bilhões de habitantes na Terra. Bilhões. Tá? Não mais do que hoje. Praticamente quase um pouco menos do que hoje. A ciência e a tecnologia desses caras avançaram demais. O planeta inteiro era povoado, como hoje. Bilhões de habitantes, não dá para ficar numa única região. Só que a estrutura dos continentes eram bem diferentes do que é hoje. Ela era bem diferente. Né? Nós tínhamos uma América do Norte, né? Muito diferente do que é hoje. Nós tínhamos uma América do Sul, né? Bem estreita. A Amazônia não tinha floresta, não existia Amazônia, existia um pedaço de mar aqui, tudo. Aqui, deste lado, existia um grande continente, continente de Mu. Deste lado aqui, existia um continente muito grande, chamado Atlântida. Aqui no norte existia um continente chamado Hiperbóreo, tá? Com florestas tropicais. Esse continente aqui, o planeta tinha uma inclinação diferente. A Europa não era como é hoje. Nós tínhamos parte da Ásia. Tínhamos a África. A África ela era só a parte de baixo. Onde está o deserto do Saara aqui, não existia. Tá? Parte, né, aqui embaixo nós tínhamos um pedaço de terra muito grande, chamado Restos da Lemúria. Tá? Onde ela vai afundar, vai quebrar, vai sobrar só a Austrália. E lá embaixo nós tínhamos a Antártida, que era um continente, né? Era um continente não totalmente gelado. Não era totalmente gelado. Então muita coisa foi construída aqui. E que depois, com a camada de gelo muito intensa, ela ficou. Né? Então nós tínhamos parte aqui da Ásia, assim, tá? Aqui, né? Tal. Mas era bem diferente do que é hoje. Muito bem. Aí, as tecnologias que foram aplicadas aqui, eles desenvolveram armas nucleares e desenvolveram armas também muito mais sofisticadas do que a arma nuclear. Certo? Vários tipos de bombas, vários tipos de raios desintegradores, armas de partículas que mudavam a estrutura atômica. Tá? E eles começavam a mexer com a engenharia genética deles, foi muito avançada também. Eles fizeram muitas. Lá eles não tinham a ética que nós temos hoje para fazer experiência genética. Lá eles cruzavam ser humano com macaco, ser humano com vaca, tentavam fazer o diabo das experiências. Tá? Bem maluca mesmo. Tá? Existia aqui um império na Índia, no norte da Índia, na região da Índia, chamado Império Rama. E aqui a Atlântida, o continente Atlântico. Aqui existia muita civilização no Peru, muita coisa existia aqui. Existia uma civilização no continente de Mu, existia civilização aqui, no continente Hiperbóreo. Tudo isso aqui tinha gente, cidades, populações. Sempre, que nem nós, sempre estiveram em guerras. Sempre em guerra. Sempre. Certo? A história é a mesma. Se você olhar ao longo de nossa história, tudo é guerra, invasão, conquista, Roma, Império Romano, certo? Mas quando chega neste último período, acontece também a Guerra Mundial. Ok? E nessa Guerra Mundial, tá? É exatamente neste ponto aqui que nós vamos encontrar Noé, a sua arca. Eu vou dar um seminário especial sobre Noé, tá? E o grande dilúvio universal. Nós vamos estar explicando para vocês o que vem a ser. Foi algo real, algo que aconteceu realmente. Tá? Resultado
de uma catástrofe geológica sem precedentes que mudou a face do planeta. Então, nesta guerra mundial é que Sodoma e Gomorra foi destruída por armamento sofisticado. Tá? E eu quero que vocês entendam que não tem nada a ver com 3 anjinhos que mandou Ló sair, a mulher virou estátua de sal. Isso é tudo bobagem da Bíblia. Isso é tudo uma bobagem estrutural que existe ali. Tá? Porque o que existe mesmo é história, vestígios de uma guerra muito sofisticada que aconteceu. O cara está contando a história aqui, isso aconteceu há 7.000 anos antes. Até mais. Você está entendendo? Então esses antigos aqui, eles não tinham como descrever o que aconteceu lá. Mas os vestígios das cidades, o que eu quero mostrar para vocês é que quando houve a movimentação das placas tectônicas, arrebentou tudo o mar, afundou Condemnimua, afundou a Atlântida, arrebentou o sul da Lemúria, levantou a África, o deserto do Saara veio à tona, tinha um lago muito grande aqui chamado Lago Tritônio. Sabe? Ele veio ao mar, o Istmo de Gibraltar quebrou, as águas invadiram toda essa região aqui. Você está entendendo? Por isso que o Noé acha que o Noé era paquistanês, né? Afeganistão, que era tudo aqui, Paquistão, Afeganistão, é tudo aqui, você está entendendo? Que a Arca de Noé parou no Monte Ararat, o Monte Ararat é no Afeganistão. Tá? Mas o que é que tinha no Monte Ararat, hein? Não era a Arca de madeira do Noé. Né? Era uma base de preservação em locais seguros. Da catástrofe iminente que esses caras já sabiam o que ia acontecer. Bom, então, vocês vão ver que muitos lugares no planeta, até Mamadal, outras cidades, Pumapum, elas foram bombardeadas com armas sofisticadas e até hoje você detecta radiação no lugar. Então, este período foi o período dos Vimanas, lá nas escrituras hindus, nas escrituras fala do império de Rama, né, lutando contra um outro império, e houve uma guerra de armas sofisticadíssimas, e Brahma, né, deu para Rama uma arma muito sofisticada chamada Brahmastra, que quando ele a utilizava, destruía cidades inteiras. Né? Qual a ideia de Brahma, Deus dar uma arma para o ser humano assim, destruir cidades inteiras? Que Deus maravilhoso, né? Então, quando você começa a passar limpo, você vai ver que você tem que reinterpretar todas as escrituras antigas. Nós tivemos um passado muito atribulado no planeta Terra. Então, veja bem, assim que a guerra devastou grande parte do planeta, alguns anos após a Terra ficou tão destruída que veio como se fosse um castigo do céu, vamos assim dizer, por que já sobrou, né? Uma perturbação geológica sem precedente na história. O núcleo da Terra sofreu mudanças, tá? E ele desenvolveu pressões intensas nas placas tectônicas, né? Que fez com que essa placa do Pacífico ela estava assim, do Atlântico, quer dizer, estava assim, e aqui ela estava abaixada. A hora que ela fez assim, ó, afundou a Atlântica, e essa parte dorsal aqui, ó, ela levantou. Por isso que nós temos no meio do oceano aqui uma fenda geológica gigantesca que atravessa o oceano Atlântico de ponta a ponta aqui. Era onde estava a Atlântica, ela afundou. E quando ela afundou, a gangorra fez isso aqui. Levantou mais os Andes ainda. Por isso que tem cidades nos Andes, a 3.000 metros de altura, que era um porto costeiro. Ficava no mar, a nível do mar. Né? E à medida que isso aqui levantou, olha, quando essas duas partes levantaram, essa aqui afundou, que afundou com o Condemnimua. Aí se você ver bem, quando essa parte afundou, a Atlântida afundou um pedaço daqui, ó. Um pedaço daqui foi para Cocuia. Né? E ficou só um pedaço lá, que é a Austrália. A Austrália é parte do continente de Mu, que sobrou. Da Lemúria, quer dizer, Mu. Da Lemúria.
Tá? Ok? E aí teve um levante aqui, porque isso aqui levantou. Quando afundou aquela parte, essa parte aqui levantou. Aí levantou toda essa parte do Brasil e se formou a floresta amazônica com o Rio Amazonas. Tá? E aí levantou parte dos Estados Unidos, levantou parte, um monte de coisa levantou. E essa parte aqui afundou. Afundou. O eixo da Terra sofreu mudanças. Por isso que aqui, no norte, congelou. Esse ponto aqui não era congelado. A Terra tinha um outro equilíbrio de eixo. Tá? Então, foi uma catástrofe sem precedentes. Agora você vê quanto tempo essa catástrofe demorou para estabilizar o planeta. É inundações, maremoto, terremoto, na água. Essa foi a história do dilúvio universal, que eu vou contar na história de Noé. Quem foi Noé? Mas nós estamos interessados. Então, veja bem, eu quero que vocês entendam que todas essas guerras, todas as bombas atômicas lançadas e destruíram cidades, que está escrito na Bíblia, Sodoma e Gomorra, destruição de uma cidade inteira pelo mal. O mal existia, porque o povo era um filho da puta, todo mundo, né, fez a guerra. Todo mundo participou dessa guerra, né? Entendeu? E bilhões foram mortos. Bilhões foram para o plano astral. Sobrou muito pouca gente no planeta. A primeira devastação, ela veio, presta atenção, com a guerra nuclear. Com a guerra, com mais armas além da nuclear. A segunda devastação, ela extinguiu todas as cidades costeiras do planeta. Você sabia que 1/3 hoje de toda a civilização do planeta mora em área costeira? Se houvesse uma catástrofe dessa, ela dizimava 1/3 da população só com a destruição das cidades costeiras. Por isso que quando a gente estava com medo do apocalipse, nós fizemos um cálculo que o melhor lugar para a gente fazer uma base era no Planalto Central, aqui no Brasil, que é o meio da gangorra. Né? Ó, você faz isso aqui, sobe e desce. O meio da gangorra é o que menos sofre abalo. Você está no meio da gangorra, né? Ó, é o mais estável do negócio. Por isso que a gente não tem terremoto no Planalto Central. Você está me entendendo? Então, quando a Atlântida afundou, o Istmo de Gibraltar quebrou, muitas dessas águas invadiram aqui. E o clima no planeta mudou completamente. Por isso que choveu 40 dias, 40 noites, o tempo, o clima. As águas invadiram tudo, inundou tudo. Não foi a chuva que inundou, foi o mar que entrou tudo aqui, foi uma desgraça. Por isso que esse pessoal que estava aqui nos continentes mais internos, eles escrevem como um grande dilúvio. Eles vão retratar como um grande dilúvio universal que matou todas as formas de vida e tudo que vivia. Tá? Só não matou uma coisa. Os peixes. Não pode ser uma destruição universal. Se a destruição foi pelas águas, os peixes estavam bem bom, né? Pegando uma grande onda, tomando sol. Tá? Né? Fala, Carlão, pode falar. Exatamente, Carlão. Muito boa observação. Segundo o Carlão aqui, como isso aconteceu há 12 mil anos atrás, isso é praticamente metade da precessão do equinócio. É vamos assim dizer, né? O que a gente não pode afirmar, né, Carlão, com muita precisão, é se o eixo teve mudanças com o desastre Atlântico, né, se ele tinha essa mesma inclinação, essa mesma posição do que está hoje. Mas pela questão de observação, ele estaria 12 anos retrocedido. E as estações, então, estaria deslocada por praticamente 6 meses. Né? E nós teríamos o quê? Né? No hemisfério norte, dezembro, um puta calor, e aqui no hemisfério sul, puta frio. Né? Então, as guerras precedendo de uma grande destruição, todos os povos antigos têm a tradição do grande dilúvio. Todos. Posso citar textos tibetanos, textos védicos, tá? Texto maia, todos os povos antigos registraram essa grande catástrofe no passado.
Tá ok? Tudo bem. Mas nem para eles, o que existia aqui atrás eram os deuses. Tá? A guerra dos deuses. Porque quando eles tinham vidências e era passado para eles a imagem dessa guerra dos deuses, você imagina como é que um profeta ia tentar entender tudo isso. Hã? Era muito difícil. Tá? Porque pega um espírito na época de Ezequiel, né, aquele pessoal todo, e mostra para ele a imagem de uma guerra do passado. Certo? É como nós tradamos em 1555, vendo o futuro, vendo os dias de hoje. Tem uma vidente, presta bem atenção, olha como é que ela descreve a coisa. Ela é uns 300 anos atrás, ela é. Ela fez uma profecia apocalíptica, que o fim do mundo e o juízo final aconteceriam quando houvesse alguns sinais. E um desses sinais era quando os seres humanos, em suas casas, tivesse na parede quadros em movimento. Olha aí, essa televisão que está aqui na minha parede aqui, ó, fina, é um quadro em movimento. Mas olha como é que ela descreve quadros em movimento. Esse é o arquétipo dela, você está entendendo? Então, agora, e ela vendo um avião bombardeando uma cidade, vendo um míssil sendo lançado. Nostradamus descreve da seguinte maneira: e vi no céu um fogo arrastando uma trilha de faíscas. Isso para ele era o míssil. Não existia a palavra no vocabulário dele, eu vi um míssil. Então, eu quero que vocês entendam a mesma coisa. Como é que um profeta, um vidente, que vai escrever a Bíblia, ou que vai escrever os Vedas, ele tem uma vidência não do futuro, mas do passado. Como o mundo terminou. Numa grande guerra, numa grande destruição, vendo armas, explosões, destruindo a cidade inteira. Como é que a mente dele vai interpretar e como é que ele vai passar essa história para terceiros? Vocês estão entendendo? Então, tudo isso foi o que aconteceu com os textos antigos. Os textos antigos, eles não são 100% confiáveis, eles têm que ser reinterpretados. Alguma história foi contada para eles sobre o passado da Terra, né? Sobre a época dos deuses habitavam a Terra. Os semideuses do Olimpo. Os gregos têm milhões de histórias de deuses. De onde você acha que vocês vêm? Os gregos, eles tinham um grupo de mulheres chamadas virgens vestais. Vocês sabiam disso ou não? Que era o oráculo de Delfos. Então essas meninas, elas eram criadas desde pequena, presta atenção. Elas eram escolhidas da seguinte maneira: quando elas tinham algum dom paranormal, um dom da clarividência, já de criança, elas eram retiradas da família, só mulheres, e levadas para esse templo de Delfos. Elas eram, ou seja, tratadas como se fossem treinadas na arte da evidência. Tinha um determinado, para elas entrarem em transe, existia uma mistura de uns gases que aconteciam que deixavam elas meio, né, uma fumacinha de maconha, do cigarrinho do capeta, coisa parecida do tipo, né? E elas entravam num transe. E neste transe ela tinha visões, ela recebia os espíritos, ela falava que era um verdadeiro centro espírita. Certo? Ok? Então aí é que os escritores gregos e as literaturas recebiam informações, né, de planos, histórias, de guerras. Por exemplo, toda vez que os governantes iam guerrear, fazendo a guerra, ia consultar o oráculo para ver se dava certo ou não. Certo? Se vocês assistiram o filme 300, você viu a hora que eles vão consultar o oráculo de Delfos lá, as meninas? É isso aí, eles vão consultar as videntes
para ver se eles vão ganhar a guerra, se é favorável, tal, né? Mas é complicado, né? Eu consulto o meu oráculo, o inimigo consulta o dele também, né? Nenhuma guerra é viável, se você for beber a nível dos deuses, né? Os deuses vão apoiar quem? Né? Nessa história, se tudo é uma barbárie só, né? Você está entendendo? Os caras lutando por merda lá no passado, né? Por interesses de egos, de poderosos, às vezes. Então, é muito interessante que a gente reinterprete tudo. A gente tem que se colocar na posição daqueles caras lá vendo algo muito avançado. E eu nem estou falando em extraterrestre na história ainda. Nem extraterrestre. Qualquer coisa que aconteça aqui é extraterrestre, certo? No History Channel aí, né? Qualquer coisa é ET, não tem, não precisa ter ET na jogada, está tudo explicado. Certo? Só que agora, eu quero que vocês entendam uma coisa. Pode haver guerra nuclear, pode haver de tudo. Pode afundar continente, subir continente, mas muita coisa fica em pé. Você não vai eliminar 100% os vestígios de uma civilização avançada, antiga. Não tem como fazer isso. Certo? Tem áreas que não foram inundadas, né? O cara estava lá nem viu nada, só viu escurecer o céu. Uma semana depois melhorou o tempo. Vocês estão me entendendo? Então, teve que ter uma segunda etapa nessa história. Tá? Então, vamos lá. Eu já vou já responder as perguntas. Tá? Deixa eu só dar uma caminhada aqui para adiantar algo que a gente vai entrar amanhã, nos detalhes do grande finale. Bom, eu tive um período aqui que nós vamos, após a catástrofe, a Terra vai estabilizar. Na guerra vai morrer bilhões. Então nós vamos começar com uma civilização muito pequena aqui. Tá? Os sobreviventes da Atlântida, eles vão construir um mundo até 8.000 a.C. Então, aqui, após a Atlântida, alguns anos depois de toda essa catástrofe, todos os sobreviventes à superfície, nós vamos preparar o planeta para a Era da Luz. A Era da Luz Atlântida. Que vão ser quase 2.000 anos, não chega a 2.000 anos de história. Então aqui, presta atenção, aqui é a chave de tudo. Tá? É exatamente o que está sendo preparado para a Terra para cá. Nós vamos viver quase que 2.000 anos, que os espíritas chamam de regeneração, mas nós vamos chamar de Era da Luz. Tá? É repeteco. Lá a transição foi guerra, catástrofe e uma desgraça total. Aqui os ETs resolveram evitar isso. Resolveram evitar essa catástrofe. E estamos nessa intervenção ET, se vai ou não vai. Covid, essas coisas todas. Então aqui houve a grande abertura. O comando Astar, né, preparou uma intervenção. E a coisa começava, quem vai encarnar aqui agora? Tá? Então, o comando Astar acabou a lei do karma. Durante mais ou menos um século, os sobreviventes, que ainda eram vestígios kármicos da civilização antiga, que sobreviveram, que estavam em locais seguros, que estava isso, era gente rica, foi para algum lugar, tal, sabe aquela coisa? Vocês assistiram aquele filme, o 2012? Né? Vocês viram a arca que os negros construíram? Que eu falei que era a arca dos filha das putas, porque só foi filha da puta sobrevivente. Eu não quero um terceiro milênio com aqueles filha da puta sobrevivendo com aqueles caras lá, que eu quero o cara tacar tudo no inferno. Certo? Só rico, milionário, bandido, tá? Safado, traficante, o que foi pra arca dos caras lá? Eu falei, na puta arca dos filhos das putas, né? Entendeu? A Atlântida deve ter acontecido a mesma coisa. Teve a arca dos filhos das putas lá, dos ricos milionários, né? Pagou ingresso, né? Pra entrar na base. E depois vai ter que passar uns 100 anos de readaptação que vai morrer nesse povo. Quem vai reencarnar agora? Então nós vamos transmigrar esses caras também para outros planetas kármicos, igual Capela fez aqui há 15.000 anos. E quando nós transmigramos esses caras,
Aí o planeta estava limpo. Aí, já nesse período, os extraterrestres e o plano astral começaram a intervir. Aí os ETs desciam. Aí os ETs andavam com a gente. Os espíritos já começavam a encarnar muito vidente, muito paranormal, porque era da luz, mas era kármica. Aí, primeira fase, limpar o planeta da velha civilização. Presta atenção, tudo o que lembrava a civilização antiga foi na Era da Luz. Cidades como São Paulo, os negros passavam com uma máquina, com uma nave, né, que era emprestada dos ETs, a gente ia lançando um raio, e esse raio fazia todas as construções virarem areia. Iam desintegrando, assim, que nem pó. É altamente ecológica a arma. E largava ali, uma semana, um mês, estava nascendo florestas, você não tinha nem vestígio da cidade. Então eles começaram a destruir tudo. E aí, a pouca população que estava na Era da Luz, elas começaram a construir coisas muito natural, muito natureza. Aí que vocês vão ver a construção de cidades totalmente de pedra, totalmente natural, mas com uma puta tecnologia para transportar pedras gigantes, para mexer e tal. Esse pessoal foi tudo para o campo. As cidades grandes não existiam mais. Era uma cidade da Era Antiga, da Era das Trevas. A Era da Luz é a Era do Paraíso, a Era da Natureza, do contato com o ar puro, né, com a roupa simples e o desenvolvimento do espírito. Mas muita tecnologia em volta. Mas eles preferiam fazer uma casa de pedra, mais natural possível, não existia. Eles entendiam dessa energia telúrica, de natureza, tudo que eles estão fazendo, tai chi, meditação. É isso que os caras... Porque era o último estágio na matéria. Aí a ciência desenvolveu tanto que aí sim eles podiam viver 200 anos. Aí geneticamente eles viviam muito tempo. Então a história de Abraão não é uma história porque o Abraão viveu... Esses caras dessa época viviam 100, 200, 300 anos, se fosse possível. Sem envelhecer. Porque existe um gene em nós do envelhecimento. Quando nós aprendemos a dominar esse gene do envelhecimento, estabiliza, ninguém passa dos 30. Ou seja, ninguém envelhece mais. Fica com o corpo de 30 para sempre. Até dar um reverter piripaque e morrer. Isso é cientificamente possível. Tá? Isso vai acontecer daqui para frente. Né? Vai acontecer. Com a ajuda dos planos superiores, elimina-se todas as doenças da face da Terra. O corpo é um supercorpo. Não envelhece e eu posso projetá-lo antes de encarnar. Eu projeto este corpo antes de eu encarnar nele. Tá? Isso é a Era da Luz. Então a Era da Luz, ela tem como... Por isso que a gente não encontra quase nenhum vestígio de Atlântida. Tá? Porque os vestígios foram totalmente destruídos. Porque todos eles sabiam que neste período aqui iria voltar a civilização das trevas. Que a Terra é apenas um palco. Tá ok? Então eles não podiam deixar nada avançado, nada sofisticado para essa prova. Não poderia deixar. Tá ok? Bom, vamos responder perguntas. Mahabharata, contando a guerra entre os deuses, seria na verdade uma guerra atlântida? Com certeza. O continente afundou por causa dos conflitos nucleares antigos. Eu não acredito que eles tenham afundado por causa do conflito nuclear em si, a ação. Uma outra coisa, um outro fenômeno fez, né, o núcleo da Terra ter problemas. Pode até ser a utilização de alguma arma, presta atenção, que afetou a estrutura do núcleo da Terra sem os caras saber.
Tá? Tipo essa. Você vê, os Estados Unidos não tem uma arma hoje que fabrica terremotos? Hã? Não estamos discutindo isso? Uma arma secreta que dispara terremoto. Tá? Vamos supor que os atlantes tinham uma arma dessa e quando eles dispararam ela atingiu uma coisa e eles perderam totalmente o controle das placas. E o planeta entrou num colapso total. Você está me entendendo? Hoje nós temos, por exemplo, quem assistiu, tem um filme da década de 50 chamada Dr. Strangelove. Alguém já assistiu? Olha, vocês procurem assistir, que esse filme é um clássico, é um filme, o Dr. Strangelove são, acho que 7 papéis feitos pelo... Hã? Não, é Dr. Strangelove, é sobre guerra nuclear, tá? É feito pelo Peter Sellers, então o Peter Sellers faz uns 7 papéis no filme, certo? E... se eu não me engano, o diretor é o Stanley Kubrick. Quem que foi Stanley Kubrick? Hã? O que dirigiu o 2001 Uma Odisseia no Espaço. Mas ele fez esse, quando ele era mais novo, lá em preto e branco. Vocês têm que assistir, porque tem um cientista, ele faz o papel de um cientista alemão lá, né? Ele fica lá todo, ou seja, saiu da Segunda Guerra Mundial, ele fica mancando assim, né? Um cientista louco que ele desenvolveu a arma do juízo final. Olha só. Era um tipo de uma arma nuclear que ele tinha inventado, certo? Que essa arma era detonada num ponto da Terra que desestabilizaria toda a geologia do planeta e levaria o planeta a um terremoto, destruir o planeta praticamente. Quase que se pudesse, ele explodia no espaço. Você está entendendo? É só colocar uma bomba atômica num lugar certo, com a potência certa, no subsolo. Então essa era a arma do juízo final. E, quer que eu fale para vocês? Essa arma foi construída. Ele não estava falando brincadeira no filme. Essa arma existia. Era uma arma nuclear de alta potência feita pelos russos. E armada num determinado lugar da Terra que poderia provocar a extinção da civilização se ela fosse explodida. Olha que louco. Né? Esse filme do Dr. Strangelove é tão bacana que no final não tem nenhum americano que salva o planeta. O planeta explode inteiro. O filme termina com uma guerra de destruição total. É muito legal. Porque é meio comédia o filme, entendeu? É um filme cult. Ele é realista e comédia ao mesmo tempo. Né? É engraçado o Peter Sellers, que é o cientista alemão, que a mão dele não quer ir onde quer ir, faz aqueles... É um artista filha da puta de bom, cara. Assista para vocês verem que é importante que vocês entendam. Isso é da década de 50, como os caras escreveram um apocalipse, tá entendendo? Né? Você vai ver que ele escreve de um jeito que existe um governo, um presidente, mas realmente quem é que manda? Vocês vão entender que o presidente não manda bosta nenhuma. O presidente está lá discutindo não sei o que, os generais lá soltam as bombas, começam a fazer a guerra, independente do... Não estão nem aí. Aí vocês vão ver que tem um avião, que é o que eu falei para vocês, isso é verdade. Final da década de 50, da década de 60, eles tinham jatos armados com bomba nuclear que ficava 24 horas no ar. Sabe o que é isso? Os aviões faziam isso, eles ficavam na fronteira da União Soviética, voando, eles ficavam indo e voltando na fronteira. Aí acabava o combustível, descia um, subia outro. Você imagina que ficar durante mais de 10, 15 anos, 24 horas, aviões, não é um, vários aviões armados com bombas atômicas sobrevoando aquela região? Qual era o nível de neurose dessas pessoas? E muita grana gasta. Eles vão mostrar um desses aviões, desse pessoal, né? O piloto, e a hora que eles recebem uma ordem de atacar. Eles recebem uma ordem do Pentágono de atacar a Rússia. É como submarino. Né? Eles estão voando, eles têm um código. A hora que eles recebem o código, eles têm que entrar e lançar as bombas deles nos alvos pré-estabelecidos ali. Né? É muito engraçado, é muito engraçado. O filme é engraçado
Porque o Peter Sellers é cômico, mas eles fazem uma comédia em cima de uma tragédia, entendeu? É como se fosse aquele filme tragicômico, né? Dr. Strangelove, em inglês. Né? Bom, deixa eu ver lá. A ponte de Rama e os vestígios submersos em Yonaguni, no Japão, são restos, provavelmente são restos atlantes. São restos atlantes. Tá? O que acontece é que, como a Terra mudou, teve muito terremoto, muito maremoto, sobrou muita coisa. Aí, na Era da Luz, muitas dessas coisas foram destruídas. Mas algumas foram deixadas. A Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide não foi feita por Egito, nem aqui, nem na China. Entendeu? A Grande Pirâmide foi feita pelo Atlante. Mas foi feita por qual Atlante? Antes ou depois? Foi feita pelo Atlante depois, da Era da Luz. Tá? Ela tinha um objetivo, ela tinha um processo de fonte de energia e tudo mais. Mas aí os caras da Câmara tiraram a máquina, só deixou Para essa turma, construir isso era muito fácil. Né, Carlão? Igual aquela ilha, aquelas pedras que os caras movimentaram para fazer aquela cidade daquela ilha lá. Como é que chama mesmo? Aqui. Hã? Não. É um nome esquisito aí. Pega para mim falar para o pessoal de novo aqui. Professor, as areias do Egito, onde ficam as pirâmides, são os vestígios desintegrados pelos ETs do que era antes a cidade de Atlantis para limpar? Não. O norte da África é o seguinte, era um grande lago de água salgada. Era um grande lago ali. Quando afundou, você tem que entender que a África está na ponta da placa tectônica. Quando a Atlântida afundou, a África levantou. Não Madol, né? Não Madol. Quando a África subiu, esse lago derramou no mar. E ficou aquele deserto. Você está entendendo? Que era fundo de mar. Tá? É engraçado, você encontra concha no meio do deserto. Você encontra conchinha no meio do deserto, não encontra? E ali ficou areia, secou, o clima ficou, não tem árvore, não tem nada ali. É uma região muito triste mesmo. E assim, o pessoal fala que na época da Atlântida, ali tinha um grande lago chamado Lago Tritônio. Tem até nome, os esotéricos dão. Né? E o continente hiperbóreo lá em cima era um continente que tinha uma vida tropical, floresta tropical. E ele afundou totalmente. Não existe nenhum continente no norte. O norte é totalmente mar. Você sabe que a calota norte não tem terra. Você pega um submarino, o Nautilus fez isso, ele passou por a calota e saiu do outro lado. Por baixo da calota de gelo ele passou. O submarino. Mostrando que não há terra ali, não há continente. É diferente do sul. O sul você não vai fazer isso porque tem continente. Continente da Antártida. Né? Por isso que o Ártico não é um continente. O Ártico não é um continente. O Ártico é uma calota de gelo. Se derreter, vira tudo mar. No sul, não. Se derreter a Antártida, ali vai ficar um continente. É muito grande ainda. Né? E ali, então, logo após o afundamento da Atlântida, logo após a Era da Luz, ali começou a congelar. Entendeu? E no final da Era da Luz, é que eles resolveram fazer base de preservação. Então, como eles tinham que fazer base de preservação para deixar, aonde os humanos não iriam? Durante milhares de anos eles não iriam. A Antártida não tem como ir lá. Não tem como sobreviver lá. Então lá é um bom lugar para você se esconder. Uma alta tecnologia, o clima não é problema. Tá entendendo? Você faz uma caverna, faz lá, deixa o clima tropical, nave, sai, volta, o que você quer, acabou. Né? E essas bases intraterrenas sempre tiveram que ser feitas em locais inacessíveis ao homem comum. Tá? Vamos lá, Ju. Professor, onde e como era o planeta dos Atlantes antes de eles virem para o resgate kármico na Terra? Era, segundo alguns esotéricos, um planeta orbitando o sistema Capella. Tá? O sistema de Capella é um sistema complexo, é um sistema de 9 sóis.
9 sóis. Tá? É um sistema bastante complexo e de lá, né, vieram esta leva de espíritos para habitar, né, a Era da Atlântida. Mas depois também vieram muitos espíritos de outros lugares, tá? Não é só a Capela que mandou gente para cá, não. Chegou a época que veio bilhões de habitantes aqui na Terra também. Então veio pingado de vários lugares da galáxia também. Está hoje aqui, né? Hoje não tem um lugar só de origem as pessoas que estão aqui, né? Professor, essas experiências genéticas davam certo? As mutações genéticas conseguiam viver? E qual era a forma de processamento de dados para algo dessa magnitude? Bom, o lance é o seguinte, né? A partir do momento que você... Os Atlantes, eles eram mais avançados técnica e cientificamente do que nós estamos hoje. Então, hoje nós temos computadores, temos isso, temos aquilo, celular na mão. Os Atlantes tinham coisa muito mais sofisticada do que isso. Certo? Os Atlantes tinham carros voadores. Nessa época final. Quase não tinha estrada para andar no chão. Era tudo voar, tudo pelo espaço, tudo pelo ar. Tá? E eles conseguiram dominar a gravitação. Certo? Este é o problema. Quando você consegue dominar a gravitação, você consegue construir uma arma inimaginável. Essa arma provoca terremotos. E eu acho que foi esse o ponto-chave da destruição de Atlântida. Não tem ácido X, Nibiru, nada dessa porra. Eles destruíram a Terra com uma arma de gravitação. Uma arma de fluxo de gravitons. Ela pode ter sido acionada, né? E aquilo destruiu tudo. Disparou que ninguém segurou mais essa merda. O planeta entrou em colapso. Ou foi intencional. Algum maluco já está explodido tudo mesmo. Agora. Você vai saber. A índole dos caras, né? Que a guerra era feia, era. Foi feia. Porque só alguns têm vidência e porque existem qualidades de vidência? Bom, é uma questão kármica, né? Vidência, paranormalidade natural, muitas dessas coisas também é dado pelo processamento dos espíritos superiores para que alguma coisa chegue à superfície da Terra, alguma informação, né? Em muitos casos, a vidência ela não é uma conquista, ela é um presente para que a gente faça bom uso dela aqui na superfície terrestre. Em alguns casos, ela pode até ser uma conquista. Tá? Professor, existe alguma chance de atualmente ocorrer catástrofes geológicas parecidas com a Atlântida? Existe, claro que existe. Opa, existe. Professor, a cannabis pode ser usada para ajudar na vidência? Por que era usada na antiguidade? Eu não falei que era usada na antiguidade, hein? Tá? O fuminho do capeta, né? Esse maldito fuminho do capeta. Né? Professor, vamos ver na nossa geração essa evolução na saúde, de não haver mais doenças? Cara, eu não posso fazer certas previsões para vocês. Eu não sou um médium profeta. Eu não sou um profeta que profetiza. Eu não posso fazer isso porque isso não é a minha missão. Você está entendendo? Os espíritos do plano superior que coordenam o meu trabalho, eles dizem, o seu trabalho é esse, sua missão é essa. Então, acabou. Eu não vou ficar falando coisas que estão fora da minha alçada, vamos assim dizer. A gente chama assim, cada um no seu quadrado. Né? Professor, na nossa era da luz, todos hoje encarnados vão morrer? Claro que vai. Claro que todo mundo vai morrer, tem que morrer um dia, né? Ou vamos emendar e ficar vivos para a era da luz com corpos perfeitos? Não, vou morrer, cara. Vou trocar essa bosta aqui, vocês que eu vou dar recalchutar essa merda aqui, ou não. Eu vou trocar para aquele ETzão bonito, loirão, né? Gostoso. Chega de tanta rejeição nesse mundo, né? Chega de ser rejeitado pelas mulheres, né? Ser motivo de bullying na escola, né? Você está entendendo? Então,
Os nossos corpos nessa geração são todos corpos kármicos, né? Por isso que nós envelhecemos. Nós temos que aprender com essa trajetória, né? Vocês não podem ter medo da morte, gente. A morte é tão importante quanto o nascimento. Ela é tão natural quanto o nascimento. Ela é parte da jornada, parte do processo. Essa é a essência do taoísmo. O taoísmo é um fluxo, né? Com crescimento, nascimento e morte. Nós temos que ceder a esse processo. Ninguém consegue evitar a morte. Quem evitou a morte até hoje? Por mais bilionário que fosse. Né? Não é época de nós ficarmos imortais. O conceito de imortal, vocês vão ver que vocês não vão aguentar. Vocês vão querer ir embora dessa merda aqui. É o que acontece com a Atlântida. A Atlântida, eles vão ter imortalidade. Vão ter imortalidade. Certo? Mas eles não aceitam essa imortalidade desse corpo. Porque eles sabem que tem um universo inteiro para explorar aí. E é muito mais fácil fora da matéria. Na matéria é complicado ficar levando esse corpo pesado para todo quanto é canto. Não. Então eles sabem, têm consciência que isto não sou eu. Este corpo é uma roupa apenas que envelheceu e eu preciso tocar por uma roupa nova. Só isso. Simples. Tá? Vocês não ficam tristes de abandonar um sapato furado. Não. Fica? Então. Nem um pouco. Professor, Sodoma e Gomorra foi uma ficção bíblica. O nome dessas cidades tiveram outros nomes? Com certeza tiveram. Tá? Na verdade, esses nomes, se você for pesquisar na Bíblia, tem raízes hebraicas. Tá? Sodoma, tal, papá. É raiz hebraica, como o cara. É claro que eles não sabiam o nome da cidade. Né? É. Você está entendendo? Então, são textos, eles vão criando uma visão na sua língua. Você está entendendo? É aquela visão, que língua se falava na Atlântida? Não é. Você está entendendo? É o que eu falo para vocês, nós não temos, como tudo foi destruído, nós não temos textos, né, falando sobre a Atlântida, mas claro, só o Platão, né, o único cara que falou um pouco da Atlântida e usou o termo Atlântida. Atlântida é um termo latinizado também, vocês sabiam disso? Os maias falam Aztlán para esse continente. Aztlán. Aztlán. Olha o nosso tom. Que para Platão ficou Atlântida. Por isso o nome Oceano Atlântico. Alright? Tá? Tudo tem as línguas, elas têm uma origem histórica, como que tudo foi mudando. É que cada povo tem uma fonética, né? Você está entendendo? Se fosse o japonês lá, você ia ver o que ia acontecer. Né? Seria isso aqui que vai entender essa merda. Né? 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 O japonês tem duas cidades interessantes, que é uma que vai para frente. É uma indo, outra voltando. Vocês sabem, não sabem qual que é? Não? Pô, caramba. Quais as duas maiores cidades do Japão? Tóquio e Kyoto. Kyoto é Tóquio que vai para frente, ô, cara, a bola. Não é? Tóquio, Kyoto. Vai para frente, você não sabia disso? É uma indo, outra voltando. Vocês não sabiam disso? Nunca, você vê que tem coisas que vocês não se tocam. A gente não se toca, né? Kyoto é Tóquio de trás para frente. Né? Não, é indo. Indo é Tóquio. Voltando é Kyoto. É muito engraçado isso, né? Só japonês vai fazer isso. Né? Para botar nomes de trás para frente na cidade. O Sodoma e Gomorra, ela não foi uma ficção bíblica. É a tentativa muito primitiva de descrever algo que aconteceu no passado. Ok? Então, está cheio de erros. Datas são erradas, né? Coloca personagem ali no meio, né? De Ló, Abraão, anjo que não existiu. Entendeu? Sacou? Aí já vem aquela mesclada, né? Tá vendo? Se você não for bonzinho, Deus castiga. Que isso é bem típico do povo judeu, né? Se você não for bonzinho, Deus castiga. Manda fogo do arto. Só que nesse caso não foi Deus, não. Foi usar tanque, mandar um míssil nuclear na bunda dos caras. Né? Está entendendo? Então, é isso, pessoal. Então amanhã... oh meu Deus do céu! Professor, qual a localização na linha do tempo
a ficção de Adão e Eva no paraíso. Aqui, ó, 15 mil anos. Essa aqui, o Adão e Eva estavam aqui, ou Eva e Adão. Hã? Não, Adão e Eva é simbologia, não é ficção. É simbólico. Eu vou discutir essa história de Adão e Eva quando eu estiver falando sobre o Noé. Vou falar para você quem foi o Noé, né? Porque o Noé teve 800 anos, 750 anos de idade. Ô Noé, né? Né? O Enoque é dessa mesma turma, viu? Né? Qual a relação de... vamos ver se o cara fez realmente pastor, se ele é bom pastor, né? Qual a relação entre Noé e Enoque? É. Isso, olha lá. Você é um parente. É sobrinho neto. Mas tem parentesco do Enoque com Noé aí. Tá entendendo? É lá. A descrição que Platão dá à Atlântida é de que período? Né? Por exemplo, a Atlântida, ele fala de antes da guerra. Essa Atlântida que ele fala de antes da guerra. Porque depois da guerra, fundou tudo aquela merda. A Era da Luz não pôde ser instalada no continente Atlântico. Vocês estão me entendendo? A Era da Luz não pôde ser instalada mais naquela... Porque sumiu tudo, fundou. Né? O planeta mudou completamente. Então, né, os Atlânticos tiveram que... A Era da Luz de Atlântida foram muito para aquela região do norte da África, Europa, Tibete, certo? Índia, tudo ali era da luz tibetana, era da luz Atlântica. Tá? E para cá também, para as Américas também. Principalmente para a América do Sul. Tá? Teve muita gente de Mu que veio refugiado para cá, sabe? Sabia que ia afundar. Porque os cientistas previram essas merdas. Tá? Então eles construíram base de preservação. Eles começaram a fugir para locais seguros. Porque não afundou do dia para a noite. Começou a dar terremoto, então os cientistas têm tecnologia para prever que a merda ia acontecer. Ou eles dispararam porque quiseram uma arma tectônica, a gente chama de arma tectônica, né? Que é essa arma gravitacional tectônica que provoca oscilação de campo, e provavelmente eles quebraram o planeta, eles racharam o planeta, não só com a guerra atômica, mas com uma arma que provocou uma destruição geológica sem precedentes. Acabou? Ok, então, pessoal. Então, amanhã a gente... Opa! Então, ele já respondeu. É período. Então, o período... Então, ele vai... Porque o Platão descreve uma cidade... A arquitetura da cidade do Platão, né? É uma cidade que ela tem círculos concêntricos de navios entrando. E, né? É uma coisa assim muito tecnológica, né? Ok. Acabou. Então, namastê, pessoal. Muita luz. Até amanhã.